A guerra final de Boku no Hero finalmente vai começar. Oi pessoas, tudo bem? Yuji aqui. Bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez vamos fazer o review do capítulo 342 de Boku no Hero. O capítulo começa com dois infiltrados do All for One na UA, dentro da fortaleza da UA, conversando, e um deles diz que o All for One deu ordens para começar uma desordem, incitando aqueles que não estão contentes, que estão insatisfeitos com a situação dos heróis. Lembrando novamente, né, que muitas pessoas estão insatisfeitas e desconfiadas dos heróis, devido principalmente aos últimos acontecimentos da última guerra entre os heróis e vilões, que acabou com a derrota dos heróis e a destruição de muitas cidades pelos vilões, né? E o objetivo de causar essa desordem é fazer o Midoriya sair da UA, onde ele tá mais protegido, pro All for One ter mais chance de conseguir capturar o Midoriya e conseguir pegar o One for All. Logo depois disso, a gente vê que os heróis da turma do Midoriya estão todos saindo em patrulhas periódicas, procurando a base do All for One, mas sem nenhum sucesso por enquanto, não conseguiram encontrar ainda. E o interessante dessa cena é ver que o líder, como sempre, ainda mantém a postura de líder dentro da turma, né? Vale ressaltar também o Mineta dizendo que eles estão muito ocupados e que gostaria de um tempo pra falar de sacanagem ou coisas obscenas, depende do scan que você for ver. Isso é uma coisa que o Mineta realmente falaria, né? Eu não sou muito fã do Mineta, não sei vocês, viu? E o Midoriya concorda em partes com o Mineta, né? Ele disse que realmente seria bom um tempo pra conversar. E na hora ele lembra ainda do discurso da Uraraka. E ele pensa que não teve ainda um tempo pra falar com ela e agradeceu o discurso que ela fez lá pra todo mundo que tava na UA e pra ele, né? E bem na hora que o Midoriya ia chamar a Uraraka, chega o All Might dizendo a famosa frase: "Eu estou aqui". Dessa vez foi usado mais como uma brincadeira essa frase, mas chega o All Might dizendo que eles precisam conversar sobre o plano pra batalha que tá pra surgir aí entre os heróis e os vilões. Na sequência a gente consegue ver algumas imagens do Endeavor, do Best Jeanist, do Hawks e da Ragdoll, que era da Pussycats e que perdeu os poderes pro All for One, conversando provavelmente sobre o plano de batalha, que o All Might foi conversar também com a turma 1A, né? A gente também consegue ver na sequência alguns vislumbres de alguns personagens aí. A gente vê o Aoyama na prisão ainda, a gente não sabe ainda qual que vai ser o papel dele nesse plano dos heróis. A gente vê o Aizawa com o tapa-olho, né? O olho que sofreu dano ali, perdeu o olho. A gente vê também o Kurogiri, né? Que é o amigo do Aizawa, que foi transformado. E a gente vê também o Bakugou e o Todoroki tendo um foco aí pra eles, né? Que depois do Midoriya, eles são os personagens mais fortes aí da turma 1A. Passa-se um dia e a gente vê que os heróis da turma 1A vão sair da fortaleza da UA, provavelmente devido ao plano que eles conversaram no dia anterior, né? E o infiltrado do All for One, ele até fica um pouco surpreso, porque isso é muito bom pra eles, porque eles não vão precisar mais causar uma confusão pra fazer o Midoriya sair da UA. Então o Midoriya vai estar mais fácil de ser capturado aí pelo All for One. Era tudo que ele queria e ele até chama os heróis de idiotas. Mas ele não sabe o plano que os heróis têm. Nem a gente, né? Saindo da fortaleza da UA, eles vão pra uma fortaleza temporária, pra onde eles vão ficar a partir de agora. E essa fortaleza tem o nome de Troia. Na hora que eu li o nome da fortaleza nova, eu lembrei na hora, assim, do cavalo de Troia, em relação a ter alguma coisa envolvida aí com traição. Então eu pensei em duas possibilidades. A primeira possibilidade que eu pensei foi de que tem um traidor ainda entre os alunos da UA. Porque, pra quem não sabe, a história do cavalo de Troia é o seguinte, basicamente. Os gregos queriam invadir Troia, só que eles não estavam conseguindo invadir os muros da cidade. Então eles deram um presente, um cavalo gigante. E Troia recebeu, porque era um presente, a princípio. Só que dentro daquele cavalo, que era um presente, havia uns soldados da Grécia, soldados gregos, que conseguiram abrir os portões pelo lado de dentro da cidade, que eles conseguiram, porque eles estavam dentro, né? E assim, Troia foi tomada pelos gregos, ou seja, nesse artifício. E pra mim isso indica muito que alguma coisa pode acontecer de dentro pra fora, certo? Então, pode ser que tenha assim algum traidor dentro dos alunos, ainda sem contar o Aoyama. Talvez a Hagakure, talvez. A segunda possibilidade que eu pensei de referência em relação a Troia é o próprio Aoyama ser esse cavalo de Troia, porque até onde a gente sabe, o All for One não tem conhecimento de que eles sabem que o Aoyama é um infiltrado do All for One. E eles vão usar isso em vantagem pra eles. Ou seja, pode ser que eles usem o Aoyama como cavalo de Troia. E talvez eles ganhem uma vantagem em relação aos vilões por causa disso. Então pode ser também essa referência.
Eu acredito que seja uma ou outra. Vamos ver qual que vai ser no final, ou se não vai ser nenhuma, né? Depois que os alunos se instalam na fortaleza, a gente acompanha um diálogo entre a Uraraka e o Deku. Primeiro o Deku agradecendo ela pelo discurso que ela fez e por tudo que ela fez por ele. Ela diz que não fez nada, ela fica sem graça. Eu shippo esse casal. E depois eles começam a conversar sobre o Shigaraki e sobre a Toga, né? O Midoriya falando sobre o Shigaraki e a Uraraka falando sobre a Toga. Começou com a Uraraka falando sobre a Toga. Na conversa dá pra ver que os dois sentem ainda, apesar de tudo que os dois fizeram, o Shigaraki e a Toga, né? Eles ainda sentem empatia pelos dois. E isso só mostra o quão heróicos são os dois. E são esses heróis aí da UA. A maioria em si são heróis de verdade, são bonzinhos mesmo. A gente consegue ver a índole deles que, apesar de tudo que eles fizeram, os vilões, eles ainda querem salvar os vilões. Eles ainda conseguem se sentir compaixão e empatia. E a gente consegue ver isso claramente nesse diálogo. E também no diálogo seguinte do Todoroki com o Lida, né? Como eu disse anteriormente, o Lida e o Todoroki também estão conversando junto com o Bakugou ali. O Todoroki desabafando por causa do irmão, né? Por ter descoberto que o Dabi, na verdade, é o Toya, o irmão dele. Ele tá todo sem entender, diz que não conhece o irmão e não sabe nem a comida favorita dele. Aí o Bakugou fala que com certeza é o Dom fervendo. Acho que remetendo principalmente ao Dabi ser o louco dos fogo, né? Queima tudo e gosta de tudo pegando fogo. E o Todoroki surpreendentemente fala que um dia vai comer então o Dom com o Toya, né? Ou o Dabi, como vocês preferirem. Isso mostra também que o Todoroki ainda tá pronto pra perdoar e acolher e salvar o Toya, né? E falando em Toya, eu esqueci de falar mais cedo quando aparece o Endeavor conversando com os outros heróis sobre o plano. A gente consegue ver o rosto dele bastante abalado ainda e com certeza é por causa da história do Toya, que ainda não foi resolvida e que vai ser resolvida no próximo conflito que tiver. E provavelmente a gente vai ter uma luta envolvendo o Endeavor, o Dabi e o Todoroki para resolver essa situação familiar. E por fim, o capítulo termina com a aparição dele novamente, All for One, pronto para começar o plano. E a gente tem a certeza agora que o próximo capítulo vai começar de novo a guerra. O round 2 da guerra entre os heróis e vilões. Eu tô ansioso demais para ver o que vai acontecer. E possivelmente sendo a última grande batalha do anime aí. Depois que acabar esse conflito, provavelmente o anime vai entrar nos finalmente. Então vamos aproveitar aí o resto desse mangá aqui. Prevejo muitas batalhas épicas agora e muitas conclusões muito fodas. Esse foi o review do capítulo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve aí no canal para ajudar o canal a crescer, que eu agradeço demais, gente. Eu espero vocês na próxima semana, no próximo vídeo. Até lá, fui!